Já está gravando, viu, Sônia? Então, Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, capítulo 6, Observações e Novidades, 21 de maio de 2022. Créditos: Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. Vive aparecendo esse trocinho aqui, né? Vou pedir para a Luzia fazer a leitura, depois a gente faz a prece, aí depois a Luzia faz um comentário. Eu vou pedir para o Pedro Carvalho fazer um comentário também, tá bom? Família. Fica tudo em família. Tá ótimo. Ok. Eu estou com um probleminha aqui da internet, eu vou fechar a câmera, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos Sim. ouvindo bem. Ótimo. Pode ler. Aguilhões é o capítulo 150. Aí tem uma citação de Jesus em Atos, capítulo 9, versículo 5. Duro é para ti recalcitrar contra o arguilhão. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros do seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem por 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo em benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se o espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Emmanuel, faz a prece. Vera vai fazer a nossa prece. Tá? Querido Mestre Jesus, amigo nosso de todos os momentos, nós aqui estamos, Senhor, reunidos em seu nome, esse grupo de amigos, irmãos, agradecidos pela oportunidade bendita dessa reunião, e rogamos ao seu coração amoroso, Senhor,
que nos ampare, nos inspire nesse trabalho de hoje. Rogamos também por todos os nomes que foram citados, que onde quer que se encontrem, recebam as nossas vibrações amigas. E pedimos, Senhor Jesus, pela nossa pátria do Evangelho, pelos seus dirigentes, por todos que têm nas mãos a responsabilidade de conduzir essa pátria. Nós estamos muito felizes, Senhor, de aqui estarmos e agradecemos ao seu coração amoroso por essa oportunidade que nos oferece. Que a sua paz permaneça entre nós e alcance todos os povos, onde quer que se encontre, especialmente os países que se encontram em conflito, em guerra. Muito obrigada, Senhor, graças a Deus. Luzia pode fazer o comentário, tá, Luzia? Tá certo, ok. Todas as vezes que eu leio essa mensagem, a gente, eu vejo um ensinamento que eu não tinha visto da outra vez que eu li. E essa mensagem, ela é um alerta para todos nós, né, viventes do planeta Terra, que sabemos das nossas dificuldades e que esses arguilhões, eles são necessários na nossa caminhada, né? Só que Deus, com a sua bondade infinita, como Emmanuel diz aqui, ele prepara toda uma base para que a gente possa reencarnar. Aí ele dá aqui. Eu achei muito, muito bacana quando ele fala que nesse programa criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre, né? É o incitamento e incentivos, né, Vera? Né, Vanderlei? Uhum. E junto, né, desse programa, ele manda os emissários nos ajudar, né? A gente não está aqui sozinho. A gente passa pelas nossas dificuldades, mas sabemos, todos nós, que a gente tem o amparo. É só a gente fazer a nossa parte, né? E ele coloca também para a gente não desperdiçar essas oportunidades, esses arguilhões, né? Como ele coloca aqui, ó. O sofrimento e a luta são arguilhões ou oportunidades instituídas pelo Cristo em benefício de nós. E cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular. Então, isso a gente sabe, né? E eu achei também, né, a mensagem toda é muito de ensinamentos, que ele pede para a gente analisar a nossa vida, né? E se Paulo não recalcitrar, né? Se Paulo não podia recalcitrar, quer dizer, não ceder, demonstrar resistência, obedecer, o que será, né, pedido de nós? Então, eu acho que é uma mensagem, mais uma mensagem que Emmanuel nos traz de reflexões, né, para a gente ir no nosso dia a dia, na nossa vida. É isso. Tá bom. Agora eu pedi ao Pedro para ler, para fazer o comentário, tá, Pedro? Tá bem. Então, eu entendo que essa página, essa mensagem, né, é mais um alerta, né, mais um chacoalhão, digamos assim, para a gente, porque invariavelmente a gente esquece que a gente está num planeta de provas e expiações e na condição de espíritos em evolução, né? Então, muitas vezes a gente se questiona, se pergunta pelas dificuldades que a gente que a gente passa, que a gente sofre. Mas, na verdade, essas dificuldades, elas são as verdadeiras bênçãos do nosso caminho, né? E aqui na primeira frase ele já diz isso. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões.
Então é uma tônica da vida, assim. A gente não está aqui a passeio, né? A gente não está aqui apenas para se divertir, apenas para... Não, a gente está aqui para sofrer também, e esses sofrimentos, né, todas essas dificuldades, todos esses aguilhões que a gente encontra no nosso caminho, na verdade são as verdadeiras bênçãos, né? E aqui, ó, tem outra frase que eu destaco também. Ciente que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede que as criaturas se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Ou seja, todo o sofrimento que a gente vive aqui, no fim do dia são atos de amor, né? Um amor divino em prol da nossa evolução. Acho que é isso. Tá bom. Eu queria destacar aqui uma coisa interessante, né? Ele chama de aguilhões a riqueza e a pobreza. Às vezes a gente acha que a riqueza não é um aguilhão, né? A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões importantes para a gente, né? Os aguilhões existem, a gente lembra que o aguilhão é aquele instrumento de ferro pontudo, né? Que o pessoal tocava no boi para o boi puxar a carroça, né? Então, a gente, quando começa a querer... Naturalmente, a gente tem as nossas provas naturais, mas quando a gente fica parado, preguiçoso, né? Dormindo, descansando, iludido, vem o aguilhão para acordar a gente, né? Tá bom. Essa página dá uma reunião, né? Mas nós temos outras coisas, né? Vamos lá. Deixa eu ver quem que eu vou pedir. Lourdinha, pode ler para a gente? Eu vou puxar lá, não é aqui não. É aquele mesmo, né? É, Sandra? É esse aqui, né? É mesmo. Sandra é minha auditora-chefe. Né? A secretária. Tá aí. Batendo-lhe que começa? Deixa eu só fazer um registro aqui. Tá. A gente está vendo, ele está relatando o caso de uma mulher desencarnada e uma mulher encarnada que se desdobrou e foi lá para essa cidade estranha. E a desencarnada está chamando a atenção dela que ela deve perturbar a vida do marido dela, porque ele deve ser um instrumento para elas se cobrarem, né? Para se vingarem de pessoas que fizeram mal a elas. Bom, e aqui é o fim da conversa dela, né? Pode ler agora, tá bom? Tá. E batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava: não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prenda João, controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarinho. O desespero dele chegará por fim e, com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os fins
a que nos propomos. Nada de transigência. Não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte, a vida é aquilo que fazemos dela. Boquiaberto com o que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia interlocutor em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Enderecei olhar interrogativo ao nosso orientador, que, após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou prestimoso. Tá bom, vamos parar aí, vamos comentar isso que está aí, tá? O que me chamou a atenção é ela insistindo para a encarnada atacar o marido, perturbar o marido, magoar, fazer de tudo para ele se desequilibrar. Então, elas precisavam do desequilíbrio dele. Como ele estava se associando lá a algum tipo de religião, né, que elas comentaram, então ele provavelmente não estava dando margem à influência desses espíritos, e elas precisavam que ele desse a margem, se desestabilizando. E outra coisa que eu reparei, que eu gostei, com elas mostrando que se a gente se associar, ou se ele se associasse à religião, e se é a mesma coisa, se equilibrasse, ele não ia ter esse contato, nem ela. A desencarnada não queria que a encarnada também entrasse em contato com esses espíritos, com os servidores do bem, né? Senão ela ia se desligar deles. É isso. Alguém quer comentar algum trecho aí? Interessante que ela aconselha, né, a encarnada a não ceder a encantamentos espirituais. Mas o que é que ela está fazendo ali, não é? Exatamente. É isso aí. Alguém mais? Eu acho que isso também é um alerta e nos faz pensar no valor do movimento nosso de iluminação íntima. Às vezes a gente pensa, é só uma reunião, é só um estudo, é só um culto no lar, mas ele tem um significado grande nesse trabalho que a gente tem para fazer dentro da gente, de esforço para sintonizar com os espíritos superiores, para ficar atento a nós mesmos, né? A gente despreza isso e não imagina como isso é uma oportunidade bendita que Jesus nos dá de fortalecimento para a gente não cair nas nossas próprias armadilhas íntimas, porque a turma está de olho lá como o gato que tocai o rato, né? Vanderlei, o que me chamou a atenção é dela falar assim, prenda João controlando-lhes o tempo. Né? Ela não queria que o marido se libertasse, porque se ele conseguisse as vibrações necessárias em que ele estava procurando, ia atrapalhar todo o trabalho em que ela queria para descontrolar e conseguir o que ela queria atingir, né? Oi, Vanderlei. Pode falar, Marcelo. O que me impressionou foi ela esclarecer a encarnada, que não existe inferno ou céu, provavelmente da maneira com a qual elas entendiam. E sim, o que existia era a continuidade da vida da forma como ela era feita no dia a dia. Então, o entendimento, esse esclarecimento visava dar a ela coragem de persistir no intento, na intenção, na situação de não temer o inferno que se dizia para aqueles que faziam o mal, na verdade. Então, é interessante ver que ela estava dando estímulo a ela, esclarecendo quanto ao medo do inferno católico, mas para ela persistir no mal que estava fazendo, né? O mal que, na verdade, ela entendia que não era uma questão, era um bem, digamos assim, era um mal necessário para um objetivo maior, aquela coisa da ilusão, né, que impõe na cabeça do dominado, né? Então, me surpreendeu essa ideia
dela usar uma mensagem esclarecedora que libertaria ela desse medo, no entanto, para convidá-la e confiná-la no planejamento do mal que ela tinha, que a desencarnada tinha como objetivo maior. Legal. Mais alguém quer destacar algum ponto? Vanderlei, Pode falar. a gente sabe, né, que os espíritos inferiores, eles fazem isso, né? Como a Salete falou, esses momentos de estudo, de trabalho, é o fortalecimento que a gente vai recebendo, né? Mas como o André, a gente fica boquiaberto, né? Da maldade mesmo, assim que ela vai traçando, né? Para a encarnada fazer com o marido. A gente fica assim, nossa, caramba, é isso mesmo, eles fazem isso com a gente, né? É só a gente dar a brecha. É assustador mesmo. Legal. Você vê que ela tem coisas que ela diz aqui que são verdadeiras lições, né? Ela diz assim: em toda parte a vida é aquilo que fazemos dela. Em toda parte a vida é aquilo que fazemos dela. Parece até o Emmanuel falando, né? Isso aí é uma verdade, né? Ela Isso tá, mesmo, isso isso aí é mesmo. perfeito, é verdadeiro isso. Em toda parte a vida é aquilo que fazemos dela. Outra coisa outro ponto que eu vi é o seguinte: comparar a atuação desse espírito, que não é um servidor do Cristo, com os servidores do Cristo encarnados. Como é que a gente vê? Lembra que Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Vamos ler de outra forma. Aquele que perseverar até o fim será iluminado. Vai ser iluminado. Salvação e iluminação. Ela está perseverando até o fim no programa de vingança dela. Às vezes, o mal prevalece porque os servidores do Cristo não têm a mesma perseverança daqueles que estão mobilizados para o mal, né? Então, é interessante a gente observar esse exemplo dela de fazer o mal. E muitas vezes os ditos seguidores do Cristo que estão acomodados, como a mensagem inicial disse, né? Que às vezes para o servidor do Cristo andar precisa de um aguilhão cutucar para que ele comece a se mexer. Então, então, isso é interessante a gente ver. E como que eles atuam? O povo está dormindo no corpo, está saindo do corpo, e os espíritos do mal também estão trabalhando, os do bem também. Agora, como é que ela vai atuar? Ela, para atuar, ela precisa de alguém que esteja encarnado para poder fazer o que ela quer fazer. Da mesma forma, os emissários do Cristo, os bons espíritos, para desenvolver o bem na Terra, precisam das pessoas encarnadas fazendo esforços, lutando, né? Perseverando, renunciando para fazer as coisas. Não é isso? Então, só que a direção de um é para um outro objetivo, a direção do Cristo é outro, né? Então, olha como é que ela diz: prenda João, como já colocaram, controlando-lhe o tempo, né? Quer dizer, desenvolva serviço eficiente. Isso aí serve para a gente. Desenvolva serviço eficiente. A gente só tiraria o não dali, né? E o liberte, né? Ou melhor, e o ajude a libertar-se, né?
Você pode trabalhar para prender uma pessoa. Para libertar uma pessoa, você precisa que a pessoa queira se libertar. Pelo jeito, ele está querendo. Mas para ele resistir a essa ação aí, ele vai ter que ter muita energia, muita força. É um aguilhão para ele. Ele vai ter que lutar muito para não se deixar vencer, né? Fira-o devagarinho. Vou lembrar mais uma vez, essa semana a gente está lembrando muito desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A vida é como se fosse um monte de agulhadas, né? Como é que é, Salete? São 1000 alfinetadas que acabam por ferir. É isso aí. São 1000 alfinetadas. Então, às vezes, não é derrubar a pessoa totalmente de vez, mas vai enfiando, vai enfiando. Se a pessoa não segura, ela pode se jogar de um prédio lá do 7º andar, como a moça fez, né? A pessoa vai sucumbindo. Então, a gente tem que reagir. E a gente diz assim, mas é fácil falar. Claro que é fácil falar. É difícil a gente fazer, isso mas a gente desenvolve a força quando a gente está enfrentando a dificuldade. Ninguém fica forte deitado na cama, né? Está aí o Pedro e o Vitor Hugo, que sabem muito bem, para você ficar forte, tem que pegar peso, né? Verdade. Tem que pegar peso. Então, para desenvolver os recursos da força da alma, você não vai desenvolver essa fortaleza, fé, essas coisas, deitado lá esperando que Deus te dê cafezinho na cama. Não vai. Tem que sair, tem que enfrentar as situações. E as piores são aquelas que estão dentro de nós. Isso que é o pior. Mas é assim que avança, né? Aí olha só qual o objetivo. Vai ferindo para quê? Para ele chegar ao desespero. Chegando ao desespero, aí vem as forças da insubmissão. A pessoa entra nesse processo de resistência às coisas, né? Insubmissa, né? Revolta. E aí, quando elas se exteriorizam, aí eles podem usá-lo para os fins que eles querem. Então, às vezes, dentro do lar, né? A pessoa, às vezes, tem umas conversas, tem uns comentários que vai minando a pessoa, né? Vai minando. Poxa, vai criticando, vai criticando, vai criticando, vai criticando, vai minando as forças. Mas nós não somos adversários, nós somos parceiros da evolução, né? Nada de transigência. Olha só. Não se atemorize com promessas de inferno ao céu, porque não tem medo de ser inferno, não. Ela não sabe, mas ela está num verdadeiro inferno dentro dela, né? Porque esse ódio, o inferno é esse ódio, não é um lugar. O lugar já não serve para nada, né? Para nada, não. O lugar que ela está vivendo já é horrível, mas é horrível porque dentro dela ela está nessas condições. Porque O Vanderlei, mas engraçado que com essa fala aí, ela está mostrando grande ignorância, né? Com essas promessas de inferno ao céu que a gente estudou lá, está estudando no ES, que é a visão da Igreja Católica, que você vai ficar preso ou vai ficar iluminado. Se ela está podendo agir, correr atrás das coisas dela, na cabeça dela, não fica atemorizada com o negócio de céu e inferno, não, que tá aí eu aqui. No entanto, é essa visão. E ela não tem essa visão de que o inferno ela já vive dentro dela, né? não tem. Interessante isso. Como é que essa ignorância acompanha a gente como espírito, mesmo depois da morte? Porque, veja só, a pessoa que se habitua a cultivar um ódio e o desejo de vingança e tudo que é ruim, ela acha que a vida é aquilo ali, porque é o que ela procurou, né? É o que ela gosta, é o que ela quer é viver assim. Tem gente que adora viver na confusão, né? Então, a pessoa se alimenta
dessas coisas, né? Em toda parte, a vida é aquilo que fazemos dela. Perfeito, ela sabe disso daí, né? Só falta entender. Ela sabe, mas falta entender. E olha só, ela envolvendo a outra em fluidos sombrios, hipnotizando-a, né? Aquela pessoa que tem um magnetismo, que tem uma supremacia sobre o outro, ela vai dominando, né? Legal. Eu achei interessante que a encarnada está agindo contra ela mesma. Então, ela está lá obedecendo os comandos da desencarnada, está ouvindo tudo que ela pediu, vai reproduzir e está indo contra ela mesma, porque ela vai ser muito infeliz nesse casamento. Então, ela não está pensando. Ela falta conhecimento, falta autoconhecimento, falta reflexão. As duas também estão se prejudicando, a outra também. A outra pensa que faz obtendo sucesso no que ela quer, que ela vai ficar bem. Não vai. Ela também está enganada, né? Mas a que está encarnada, ela ficou balançando, né? Porque ela está vendo o marido, e ela está dizendo que ele está mais calmo, né? E a outra está pedindo para ela perturbar a vida do marido, né? Legal. Achei interessante que, lembrando o que a Salete falou, que muitas das vezes à noite nós possamos vir a sofrer influências. Mas se a gente, durante o dia, na vigília, a gente busca se esclarecer, a gente insiste, né, em estudar, em conhecer, em fazer o culto no lar, a gente vai criando resistência, né? Vamos criando resistências, né? Então, essa é aquela história, o passarinho pode pousar na nossa cabeça, mas nós não devemos deixar ele fazer ninho, né? É isso mesmo. Agora, estou lembrando agora de uma colocação que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que Jesus diz que ele vai cultivando, né, as coisas no silêncio da nossa alma. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso pensamento tem que estar voltado. Quer dizer, não é para a gente ficar rezando, andando e rezando, não é isso. Mas a nossa mente tem que ser cultivada para criar uma associação com as coisas elevadas. Por isso que é importante o pensamento. Que às vezes a gente fecha a boca, segura as mãos, mas o pensamento está operando. Quando a gente vai dormir, o pensamento vai ser mais vigoroso, ele vai decidir para onde a gente vai, né? E a gente está ligado com todo mundo. Nós estamos ligados, nós temos compromissos com pessoas que nós desequilibramos, que nos desequilibraram, que tiveram os mesmos interesses. Nós temos as ligações. Então, essas ligações, a gente precisa criar ligações, vínculos com esferas mais elevadas, né? Oi. Eu identifiquei esse trechinho que você falou, acho que vale a pena dar uma lidinha nele. Vou ver rapidamente aqui que ele fala, muito legal o que você falou. Cobreiros, traçai o vosso suco, recomeçai no dia seguinte ao famoso trabalho, labor da véspera. Fala de novo, porque não está muito... Isso. Cobreiros, traçai o vosso suco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. É isso aí.
Está no capítulo... Lê aí. Capítulo 6, item 6. Tem 6, né? Muito bom. É só para a gente reler isso, que é importante, do Evangelho, né? Muito bom. Isso daí é o quê? Cristo É a Consolador, hein? né? Cristo Consolador. É o Cristo Consolador, né? Sim. Isso daí é o dinamismo da fé. É a gente estabelecer uma dinâmica, que o pensamento ele é dinâmico, ele está em atividade. A pessoa pode até ir a um templo, chegar lá, isso pode ser uma coisa dinâmica ou pode ser uma coisa estática. Vai lá, pá, voltou. O dinamismo é o que ele leva, o que ele cultiva, né? O que ele alimenta. Isso é que é importante, né? E aí faz todo sentido. Em toda parte, a vida é aquilo que fazemos dela. Se a gente faz da nossa vida o cultivo dessas coisas elevadas, né? É importante. Isso não quer dizer que a pessoa não consiga enxergar a realidade difícil que a gente está vivendo. Nós podemos ser realistas. Olha, a coisa está ruim mesmo. Mas a gente não pode ser pessimista. Que a coisa está ruim, nós sabemos disso há muito tempo. Se estivesse boa, Jesus não precisaria ter vindo à Terra, não precisaria ter mandado o Espiritismo Consolador. É porque as coisas estão ruins, as pessoas estão paralisadas, que essas atividades vêm. Então, mas há uma confiança em que essas atividades, esses trabalhos, construam uma vida melhor, tanto para o indivíduo quanto para a humanidade, né? Muito bom. Sônia, você pode ler para a gente esse boquiaberto daí para frente? Tá, vou ler. Boquiaberto com que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Enderecei olhar interrogativo ao nosso orientador, que, após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou prestimou. A obsessão desse teor apresenta milhões de casos. De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher, vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu no casamento digno e tranquilo, despertará no corpo de alma desconfiada e abatida, oscilando entre o crer e o não crer. Não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto e, em face da incerteza íntima em que se lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á imantada a essa irmã ignorante e infeliz que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Converter-se-á, por isso, em objeto de acentuada aflição para o esposo e suas conquistas incipientes periclitarão. Tá bom. Vamos comentar isso, Sônia? Eu estou boquiaberta. É isso aí. Porque a gente vê que ele fala aqui, né? Se o André ficou boquiaberto, mais ainda. Porque a gente vê que é uma entidade astuta e vingativa. Né? Agora, é interessante a gente ver que, às vezes, a gente pensa que uma entidade assim, vingativa é aquela que causa um mal grande, né? Assim, uma catástrofe na vida da criatura. Na verdade, ela está ali tranquilinha ali no jeitinho dela, e ela vai fazendo o trabalhinho dela ali, com a intenção que ela quer. Agora, ela vai e envolve a interlocutora em fluidos sombrios, e como se fosse um hipnotizador. Eu acredito que ela vai ficar vinculada a essa entidade, e, de alguma forma, ela vai ser
conduzida por ela, como se fosse uma pessoa hipnotizada que o hipnotizador conduz aquela pessoa, né? Faz isso, faz aquilo outro. Quer dizer, isso aí é uma inferência minha, mas estou acreditando que seja isso. E aí ele vai falar, né, que ele vai lançar esse olhar, né, interrogativo, lá perguntando assim, o que é isso, né, para o instrutor. E aí ele vai dizer que esse tipo de obsessão, ele fala desse teor, apresenta-se em milhões de casos. Me chamou a atenção, foi aqui a quantidade, né? Milhões de casos estão nesse tipo de processo de obsessão, aí vinculado a esses espíritos aí das sombras. E ele vai dizer como é que vai acontecer com ela, como é que isso vai se manifestar. Ela vai acordar, mas ela vai estar vacilante na fé. Isso é muito interessante também a gente parar para analisar, porque às vezes isso acontece, pode poder acontecer com a gente, né? A gente fica meio que vacilante na fé. Você não descrê, mas também não crê, né? Fica aquela coisa assim, pastosa, que não é aquela fé robusta, né? Firme, não. Ela fica meio que vacilante. E um ponto que ele falou aqui, que também me chamou a atenção, ele fala aqui, o que é muito legal, né? Que ela está incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu no casamento digno e tranquilo. Às vezes a criatura está no lar, né? Está com o marido ali firme, tranquilo, digno, ela não está conseguindo perceber essa felicidade que Deus lhe concedeu. Ela não consegue ver o que tem de bom ali naquela relação. Ela está atenta a isso, né? Que realmente são dados que às vezes a gente não para pensar, só vemos no lado negativo. E aí ela vai, então, acordar, né, de alma desconfiada e abatida. Quer dizer, aquele sono que ela não repousa, né, no equilíbrio. Também para onde ela vai, ela não vai se equilibrar, né? Ela vai acordar. O ponto é aquela alma desconfiada, ela gerou ali a desconfiança na alma dela. E às vezes a gente vê isso, né? Às vezes aquela mulher que desconfia do marido, que desconfia de tudo, e começa naquela insegurança do casamento, a criatura faz de tudo e a criatura continua nas desconfianças. E dizendo que ela vai estar oscilando entre esse crer e não crer, né? Ela vai continuar com a mente dela né? A mente dela vai estar ali nesse estado de oscilação, ela vai polarizar a mente dela, não saberá polarizar a mente na confiança em que deve enfrentar as dificuldades do caminho. Então, isso é interessante. A gente vê vários tipos de pessoas. Tem pessoas que passam por uma dificuldade, mas ela tem uma fé que você olha, né? Assim, puxa, aquela fé firme, robusta, que a gente vai passar por aquela tempestade, por aquela dificuldade, mas a gente vai vencer. E esse tipo de movimento, impulso interior, nos levanta e nos coloca em sintonia com os espíritos superiores, né? Então, porque a prova, todos nós vamos passar. Agora, como você passa por essa prova, é a maneira com que você passa. Será que você passa com a confiança mesmo? Será que realmente Deus é bom só na hora que as coisas estão bem, na hora que o barco começa a sossobrar? Aí é igual Pedro lá, né? Lá no barco. A hora da tempestade, ele começa a gritar lá. Aí Jesus fala, né? Mas Pedro, como é isso? Né? Onde que está a tua fé? Porque às vezes a gente tem a fé nos momentos que está tudo tranquilo. Né? Eu estou fazendo uma analogia muito tranquila aqui. Houve esse temporal aqui, né? Que a gente, no Rio de Janeiro, sentiu, e a gente vê aí um temporal horrível, a janela batendo, não sei o que. Você tem que manter a calma nessa hora, nesse momento você tem que manter o equilíbrio e fortalecer a tua fé. E, normalmente, a criatura, às vezes, ela cai aí nas inseguranças, né? Então, ela fala isso, que eu achei muito interessante, aqui na 10 ele fala isso, né? Você deverá enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes em face da incerteza íntima. Então, às vezes, é o temporal, aquela hora do temporal, mas você tem que manter a certeza que você vai passar por aquele temporal e que o sol vai brilhar novamente, né? Que você tenha certeza que aquele temporal vai passar. E aí, então,
quando você passa para as dificuldades nessa incerteza, servem de brecha para que os espíritos entrar e trabalhar no teu campo da incerteza. E ele fala que ela vai, né, se manter subjugada, né, a essa irmã, demorar-se-á imantada, ele falou isso, é uma imantação a essa irmã, ignorante e infeliz, que ele coloca que ela persegue e subjuga. Agora, por que ela faz isso? Que ela está subjugando essa mulher, que ela está perseguindo ela, porque ela quer conseguir o deplorável vingança dela, que é a que está lá na empresa que o marido trabalha. Você vê que ela está servindo aí de canal para isso. Às vezes a gente nem imagina, né? Mas ela está fazendo parte aí de um plano diabólico ali, né? É isso que eu ia perguntar, Sônia. Que brecha que essa esposa abriu para ela ter êxito nessa influência, sabe? Isso que eu fiquei pensando aqui. Que brecha, porque há uma brecha aí, mas pelo menos ele coloca ali essa incerteza, eu acho que ele já falou isso aqui um pouco antes, né? Mas eu não me lembro. Mas ela abriu uma brecha, né? Quando eu não sei, em que momento que eu também não sei. Mas o que ela fala ali, ele fala aqui que ela vai se converter, né, em objeto de acentuada aflição para o esposo. Ou seja, a criatura vai ser aquela que vai perturbar o esposo até, né? E aí que ele fala, nas suas conquistas incipientes, e o que ele coloca aqui, e suas conquistas incipientes periclitarão. Ou seja, ele está começando, né, a se firmar ali naquela posição, mas ela vai servir desse objeto, né, de vingança, ali, de perturbação deplorável, e as conquistas dele, que está começando a surgir, elas periclitarão, eu acredito que seja, paralisarão, né, terminarão, enfim. Foi isso aí que eu destaquei, né? Mas é um trabalho de vigilância que a gente precisa estar tendo. Tá bom. A gente observa, quando ele diz aqui, a obsessão desse teor apresenta milhões de casos, a gente vê que a obsessão ela alastra mais do que gripe, né? Quer dizer, tem muita gente obsidiada. Isso não quer dizer que a pessoa está subindo pelas paredes. São pessoas que você olha assim, são normais. Pessoas que estão, não chamam a atenção, não tá fazendo loucuras ainda, né? São pessoas ditas normais, mas que estão sob um processo obsessivo aí que a gente não percebe. Isso é importante para a gente observar que muitas orientações, muitas bandeiras que se levantam em nome da justiça, em nome de um monte de coisa, de liberdade, muitas dessas bandeiras, muitas vezes são bandeiras que são levantadas, que elas têm um apelo que cativa, mas que muitas vezes tem por trás disso uma atuação espiritual que não vai levar à felicidade. Isso é bom a gente ver. E, às vezes, a pessoa entende que isso é um progresso e não é um progresso. É uma coisa avançada e não é. Então, a gente tem que ter a capacidade de interpretar as coisas para nós não sermos, porque, assim como esse espírito faz isso, há pessoas encarnadas que fazem isso, né? Como Hitler fez, como Mussolini fez, como muitas pessoas fizeram. E são lideranças negativas. A gente vê, por exemplo, nesses jogos de futebol, as coisas que estão ocorrendo são coisas que, tranquilamente, é um bando de pessoas
invigilantes, dedicadas à arruaça, à violência, à agressão, que são utilizadas por esses espíritos. Não tira deles a responsabilidade, mas é isso. Negócio de agredir os outros verbalmente e tudo mais. É um absurdo. Vanderlei, Sim. a Sônia estava falando aí que em algum momento deve ter explicado, né, por que ela fez isso, né? Lá no começo da conversa delas, ela fala assim, a interpelada explicou um tanto confundida na hora que a desencarnada, fala para ela que ela está, né, desanimada, está desinteressada quanto aos compromissos assumidos. Aí a interpelada explicou um tanto confundida. Aí conta que o marido está entrando, né, naquele grupo de oração. Aí, ali, na minha opinião, ela abriu ali, né, a brecha, não sei se. Parece que ali ela começou a contar para outra, que ela nem conhecia, né, toda a situação do casamento dela, né? Por conta dessa vigilância, né? Não, ela conhecia. Ela conhecia essa moça? O espírito é ligado a ela há muito tempo. Ah, tá. Então eu não lembro do começo. Elas têm vínculos, né, muito, muito antigos. Entendi. E todos eles estão no programa de vingança. Só que o rapaz está num processo de renovação. De oração. E ela está subjugada por esse espírito aí. Esse espírito a atrai, ela vai para lá porque ela tem ligação. Né? E ela sutilmente faz a cabeça dela, né? Porque também diz aqui nesse parágrafo a obsessão desse teor, né? Coloca essa pobre mulher vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, né? Que às vezes isso é uma coisa que eu acho que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Uma epidemia mesmo, porque vacilante na fé dela não ter uma fé firme, buscar essa ligação com Deus e que a fé é a certeza dos nossos destinos futuros, né? É um espírito que é vacilante nesse sentido, na fé robusta. E incapaz de apreciar, eu acho que isso é para todos nós. A gente tem que identificar na nossa vida tudo que a gente recebe de Deus e que é bom. Até como a página disse, ou a riqueza ou a pobreza, ser bonito ou ser feio. O aguilhão é uma coisa boa também. E de ver como, às vezes, as outras pessoas ao nosso redor estão nos servindo e a gente está achando que a gente é que é Marte, né? Que nunca é o suficiente. Eu acho que por isso que isso pode afetar qualquer um de nós, né? Que é com base nas nossas imperfeições. Vanderlei, e quando ele fala assim, oscilando entre o crer e não crer, como a Salete falou mesmo, voltou os casamentos, né? Eu acredito como isso aqui eu confio ou não confio, né? Eu confio no meu marido ou não confio nele, né? Aí ela não saberá polarizar a mente, né? Aí fica nessa confusão de crer ou não crer, eu confio ou não confio. Não sei se essas duas coisas se ligam a isso, confio ou não confio, se é no marido ou se é em Deus. É o seguinte, essa mulher é uma mulher fraca, como a grande maioria das pessoas que vivem nessa terra. São pessoas fracas, são pessoas que não refletem, são pessoas que não pensam, são pessoas que não buscam desenvolver esse entendimento. Isso é uma grande maioria. São pessoas facilmente influenciáveis. Então, você tem um grupo que influencia e um grupo que é influenciável, né? E essa dúvida que ela tem, quando você lança
há pessoas que têm um poder assim de chegar e lançar a dúvida na cabeça da pessoa. Aí a pessoa não reflete, não analisa, ela vai vendo aquilo tudo ali, vai caminhando para aquilo tudo ali, entendeu? Então você tem que ter uma capacidade de refletir. Às vezes, por exemplo, uma vez eu tive eu não posso relatar essas coisas, né? Às vezes acontece de você perder alguma coisa no ambiente profissional, ou ocorrer alguma situação, e você imediatamente você pensa que alguém poderia ter feito aquilo, alguém que você desconfia. De repente, outra pessoa chega e coloca dúvida sobre aquele. E aí você alimenta e depois você vai ver que não tem nada a ver, né? Se a pessoa se precipita, ela acusa, ela faz uma série de vinculações. Mas voltamos aqui. Então, ela encarnada, ela não tem noção do projeto em que aquele espírito está envolvido, que é de vingança na fábrica. Ela não sabe disso. Ela pode saber disso no plano espiritual, desdobrada do corpo. Mas quando ela volta para o corpo, ela não lembra disso. Então, ela vai agir simplesmente como um instrumento para perturbar o marido, porque o restante é por conta daquela mulher lá e de outros espíritos que estão vinculados ali. Então, isso é interessante a gente observar isso, para a gente. Eu acho que também tem a ver com aquela colocação de Jesus, o não julgueis, né? Que às vezes a pessoa julga mal. Você julga com ideias preconcebidas, né? Com ideias equivocadas, porque não gosta da pessoa, ou sei lá, tem uma série de situações. Então a pessoa tem que perceber isso daí. E você vê que para o esposo, quer dizer, não é de graça que ele está passando por isso, né? Ele vai estar sob um aguilhão muito forte aí, que é a pessoa que está ao lado dele, a esposa dele, e que ele precisa de apoio dela, né? Ela vai ser um estorvo para ele. Então, isso é também um aguilhão que ele vai ter, para ele se fortalecer, ele vai ter que vencer isso. Mas eles trabalham com muita intenção, né? Vou pedir a Salete para ler, esse que vai continuar. Vamos lá. Como se libertaria de semelhante inimiga? Perguntou Eloy, interessado. Só um instantinho, Salete. Só para começar, ela não sabe, mas ela é inimiga dela. Né? Verdade. Vamos lá. Mantendo-se num padrão de firmeza superior com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida e, ao invés de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos em benefício de si mesma e das entidades que se lhe aproximam do caminho. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Expedimos raios magnéticos e recebemo-los ao mesmo tempo. É imperioso reconhecer, todavia,
que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas acomodam-se aos golpes, Não, acomodando-se. acomodando-se aos golpes e sugestões da força tirânica emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Tá bom. Puxa Vamos vida, comentar. isso aí, né? Muito bom, né? Muito bom esse parágrafo, parece até, assim, ele se liga àquele do Leon Denis, né? Que é a reforma do pensamento, como é que é? Não sei que lá do caráter. Né? E a reforma do caráter, né? Então, como é que ela poderia vencer, se livrar dessa inimiga? Se mantendo num padrão de firmeza superior, quer dizer que a gente ainda não é um espírito superior, mas Deus disponibiliza, nos permite recursos para que nós nos esforcemos no trabalho de elevação que a gente deve e precisa fazer, né? E não é só uma vez, né? Assim, é sempre com suficiente disposição para o bem, porque esse trabalho de... Por isso é que não existe essa coisa, faz uma rezinha, usa um cordão. Não, não é um trabalho de profundidade, que a gente precisa estar com uma disposição de, em tudo, procurar fazer o que é o bem e não o que é o mal. Mesmo que o nosso íntimo ainda queira aquela postura, aquele mal, a gente tem que pedir forças a Deus para... Eu estou querendo isso, mas é o bem? Não, então eu tenho que vencer, que será... Porque esse desejo de fazer o bem, e com esse esforço nobre e contínuo, esse esforço é um esforço nobre, que lembra a gente também daquela... O que caracteriza o verdadeiro espírita não é ser perfeito, né? É o esforço em domar suas más inclinações. Quer dizer, isso é que é o nobre. Os discípulos que Jesus escolheu não eram perfeitos, mas ele viu ali condições, todas as condições que eles tinham de, uma vez despertados, eles estarem profundamente comprometidos com ele e vivenciarem esse esforço da vivência sincera do Evangelho. Então, eu acho que isso é nobre, né? A gente está cheio ainda de imperfeições, mas nobre a gente querer vencê-las. É de toda hora, puxa, de novo eu fazendo isso. E a gente está no esforço de vencer. Isso é nobre na gente. A gente deve procurar isso. E contínuo. Não é assim, eu faço isso só de março. Janeiro e fevereiro eu estou de férias, né? Só faço isso só quando ninguém está me trazendo dor. Quer dizer, se ela tivesse isso, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida, e ao invés de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas. Eu fiquei pensando qual era a situação que ela estava sendo visitada por uma desconfiança do marido, né? Se tivesse um sentimento dentro, mas será que é isso? Será que eu estou certa? Mas se ele estiver fazendo isso, que é aquela coisa que a gente pensa que a pessoa eu mato, como é que pode ser uma coisa? Ou puxa, que pena que se ele estiver fazendo isso. Que pena se ele estiver com essa ação. Eu vou orar por ele, vou pedir para não cair nisso. Ou então vou pedir a Deus forças para que eu não esteja eu mesma perturbada. Quer dizer, se a gente está nesse esforço nobre e contínuo, a gente não se acha o dono da verdade, nem que o outro é um santo e nunca vai errar. A gente desenvolve posturas de ligação de que Deus espera da gente naquela situação, né? Se tivesse assim, essa inimiga não ia ter êxito no envolvimento nela, né? Com raiva ou com revolta. Não ia ter êxito. Ao invés de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas,
ela passaria o quê? A emitir raios transformadores e construtivos, que eu acho que deve ser dar outra face, né? O obsessor está vindo com essas ideias e a gente orar, essa coisa está me invadindo, está me perturbando a cabeça. Meu Deus, me ajuda. Se isso for uma perturbação, me ajuda a ver. Né? O que eu tenho que fazer se for verdade? Me ajuda a não ser arrastada. É uma briga lá com o pensamento que está invadindo a gente, né? Um pedido de ajuda. Eu acho que aí, em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Interessante isso, né? Que alerta a gente que a gente é influenciado e a gente também pode influenciar, né? Mas o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Como a gente está aproveitando aquele aguilhão, né? Aquela dificuldade, e a gente vai expedir, vai irradiar os raios magnéticos e vamos receber ao mesmo tempo. Se a gente, dependendo da nossa casa mental, do que a gente pensa, do que a gente... É igual o que a gente come, né? Que a gente come, a gente se alimenta de quê? A gente vai irradiar isso. Ou a gente vai... E também vamos receber no ambiente que a gente vive. Se a gente não entra na vibração dos outros, a gente não absorve aquilo tanto, a gente às vezes sente. Engraçado que é por isso que tem momentos, muitos momentos, né? A gente se habitua a fazer uma prece todo dia, ler uma mensagem. Se a vida entra numa correria que te foge dessa hora, é impressionante. Eu quero ter um controle, não. Estou com fome de prece. Estou sentindo uma sede daquela hora de parar e orar. A gente se habitua a esse tipo de vibração, né? Tá bom. Alguém quer comentar algum trecho, algum aspecto? Então, vamos comentar alguma coisinha aqui. Derlei, ela leu Oi? até Males, foi? Foi até aí. Então, a parte que eu achei interessante é que ele fala assim: muito difícil reajustar alguém que não deseja ser reajustado. Ou seja, a gente não pode mandar na vida do outro, né? Depende do outro querer e aceitar a ajuda para que a gente consiga ajudá-lo. É isso? Mais ou menos. Pode ajudar também com a prece. Pode ajudar, né? Agora, a gente não é uma ilusão pensar que a gente pode mudar o outro, reajustar o outro, né? Não é assim. Oi, pode falar. Aproveitando essa fala da Lucidalva, agora, quando a gente traz para a própria vida, a gente também entende que não é possível a gente pedir a Deus, por exemplo, uma melhora e achar que a gente não precisa fazer qualquer esforço, ou fazer esforços muito pequenos. Na verdade, os esforços que precisam ser feitos são da mesma força, né, correspondente à nossa fé e à vontade que a gente tem de melhorar, né? E nesse sentido, quando o André Luiz, não é o outro que está falando, né, que eu não lembro. Eloy. O Eloy fala que não dá para reajustar alguém que não quer ser reajustado. Não, na verdade, quem está falando isso é o orientador, né? O orientador. Então, não dá para reajustar quem não quer ser reajustado, é porque, por mais que os espíritos da luz possam fazer trabalhos, esforços, amparar, auxiliar, se o objeto desse trabalho não estiver também fazendo por conta lá da sua própria parte, o esforço próprio da transformação, da mudança, do reajustamento da sua parte, a coisa não vai funcionar, né? É necessário que também o que é beneficiado trabalhe a sua parte do esforço, né? É isso aí. Mas, gente, vou voltar aqui. Diz assim, mantendo-se num padrão de firmeza superior para ela se libertar, né? Com suficiente disposição para o bem.
Aí ele acrescenta, com esse esforço nobre e contínuo. Por que tem que ser contínuo? Por que esse esforço tem que ser contínuo? Não pode fazer assim, não, segunda-feira eu vou fazer um esforço. Hoje à tarde eu vou fazer um esforço. Esse esforço tem que ser contínuo. Por quê? Será que dá para entender que nos intervalos desse contínuo existiria regressão, existiria retorno ao ambiente antigo, às atitudes antigas, provavelmente até anulando o que teria sido feito de benefício? Mas vamos pensar mais diretamente a necessidade de ser contínuo. Vê o que ele diz. Com esse esforço nobre, tem que ser um esforço nobre, de coisas boas, né, para o bem, e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais. O que a gente vê? A nossa mente, ela não para. Ela é dinâmica. Então, o esforço contínuo ele está associado aos princípios mentais, porque a mente ela é contínua, ela não é espaçada, ela é contínua. Então, se eu não faço um esforço contínuo para melhorar a minha disposição para o bem, a minha mente também não vai absorver isso. Você mudar a mente, não a mente, mudar os princípios mentais significa fazer um esforço que esses princípios mentais também entrem nessa dinâmica de elevação. Senão eu vou ficar altos e baixos, alternando uma coisa e outra, entendeu? Então, a mente ela é dinâmica, ela é contínua. Então, para eu mudar os meus princípios mentais, eu tenho que fazer um esforço nobre e contínuo. Por essa razão que a pessoa volta para os padrões anteriores, que você colocou aí. Mas eu queria destacar essa necessidade de ser contínuo com os princípios mentais. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente seus princípios mentais. Ele não está dizendo aqui que ela vai ficar perfeita. Está dizendo que ela vai melhorar intensivamente. Quer dizer, vai ser uma melhora importante que ela vai realizar. Né? Isso aí é... Porque não dá para você sair de uma condição de imperfeição, uma condição de pensamentos negativos, para um pensamento sublime. Não. Mas você vai melhorar. Veja que ele está trabalhando a necessidade de mudar a dinâmica da alma. Né? Nesse esforço nobre e contínuo, vai melhorar intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida. Olha que legal, né? A pessoa entra numa outra vibração. E ao invés de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos em benefício de si mesmo e das entidades que se lhe aproximam do caminho. Ora, por que ela absorve as irradiações enfermiças e depressivas? Por que ela absorve? Para estar naquela faixa. Mas veja só, vamos pegar essa noção que ele está dando aqui. Ó. A gente absorve o que a gente dá. Ela absorve as irradiações enfermiças e depressivas porque ela emite raios também enfermiços e depressivos. E é isso que faz a vinculação, a sintonia. Elas se atraem. Quer dizer, o que eu emito, eu recebo. É a estação que eu ligo. Eu estou emitindo pessimismo, eu vou cair no pessimismo. Eu estou emitindo ideias enfermiças, ideias de suicídio, eu vou receber. Então, a pessoa, às vezes, se mata
porque ela começa a mandar essa mensagem. Olha, eu acho que eu vou me matar, eu não aguento mais essa vida. Não aguento mais essa vida. Ela vai fazendo isso aí vai ficando, vai ganhando força, vai ganhando vida, e ela vai sintonizar com espíritos da mesma condição, que estão emitindo esses raios. Ela manda e recebe, ela manda e pede, né? Ela emite e pede. Então, quando a pessoa muda a mente, ela muda a irradiação dela. Olha só. Mas você só muda a mente não é por um exercício mental simplesmente, é por uma mudança de valores, esforço, né? Disposição para o bem, firmeza na direção para o bem. Essa ação é importante para que a pessoa mude. Agora, nem sempre quando você faz as coisas boas, você está alimentando a mente. Então, a pessoa tem que ver isso. Porque aquilo que o Paulo de Tarso falou, né? Mesmo que eu dê tudo isso, dê aquilo tudo, mas se eu não tiver caridade, eu nada sou. Né? A gente tem que trabalhar isso num campo vibratório também. Né? Ô, Vanderlei, Oi? Pode falar. aí estou refletindo, né, na importância do esforço que a gente precisa fazer para elevar o nosso padrão vibratório. A Salete falou da importância da gente estar participando das reuniões, dos estudos, para que a gente possa estar aí procurando se elevar. Mas eu fiquei meditando que, às vezes, a gente até está participando das reuniões. Você está participando de todas as reuniões do estudo. Aí, como o senhor falou, às vezes a gente está participando, fazendo as visitas, e está fazendo uma... Agora não, né? Mas em que faixa mental é que a gente está? Isso é uma coisa que eu estou parando para pensar. Qual é a tua faixa mental? Às vezes você está presente no local, mas a tua mente não está no local. Você está ouvindo, mas você não está ouvindo. Não sei se eu estou sendo clara, mas às vezes você está aqui sentada, estou olhando, estou prestando atenção, tal. Quem olha para mim pensa que eu estou prestando atenção. Mas a mente, ela não está sintonizada, sabe? Não cria um link, não criou um padrão de vibração para você entrar nessa faixa de vibração. Porque o que fiquei pensando é o seguinte, que tem uma faixa de vibração superior que a gente precisa fazer um esforço para chegar nela, porque ela não vai chegar até você. Você tem que entrar nessa faixa superior. E para entrar nessa faixa de vibração superior, você vai precisar fazer um esforço mental, né? Não só na mente, mas internamente. Você vai ter que estar fazendo um processo de mudança interna, de reflexões, mas também você tem que estar vendo qual é o teu padrão mental, em que você está vibrando, qual a tua faixa. Porque, às vezes, a gente está no sol, mas o cofre está fechado. Então, não é o fato de você estar no sol que o sol está entrando dentro de você. Você precisa das condições para que esse sol entre, penetre dentro de você. Então, quando ele fala ali, ele falando dessa questão dessas vibrações, né? Ela está naquela, ela vai fazer, né, manter esse padrão superior com uma disposição para o bem e com esse esforço nobre e contínuo, ela vai melhorar intensivamente esses potenciais mentais. É uma coisa que você tem que estar o tempo todo vigilante, prestando atenção. Às vezes torna-se até cansativo, né, de você ter que estar nessa vigilância assim, antenada 24 horas, mas não só a antena de estar à frente do trabalho, estar participando da reunião ou estar participando de algum trabalho qualquer, mas é estar verificando qual é o teu padrão vibratório, né, que você está ali. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a gente está escutando tudo, mas você não está ligada, não está sintonizado, entende? Não sei se eu estou sendo claro, se o que eu estou falando faz sentido. Mas eu estou falando isso, às vezes, por próprias dificuldades minhas mesmo,
gente está olhando, está vendo, mas vem uns pensamentos que te tiram do foco, né? Você está prestando atenção, mas não está. E é um trabalho difícil isso. Aí eu fiquei vendo assim, parece influência, né? Mas não é uma influência, pode ser uma influência externa, mas se há uma influência externa, é porque é um plug interno. Hoje tem que ver, Sônia, é o seguinte, isso não é, quer dizer, como é que a pessoa vai manter essa ligação? Isso é um processo de amadurecimento. Por exemplo, essa mulher aí, como é que ela vai mudar o procedimento dela, o padrão dela? Ele está dizendo, a firmeza superior com suficiente disposição para o bem. Então, eu tenho que saber o que é o bem. Então, eu vou dizer, aqui a gente está aprendendo uma coisa. Você esclarecer a criatura, nós nos esclarecermos, já é um equipamento. A gente está vendo, eu tenho que ir para o bem. O bem, eu vou começar a analisar, vou refletir isso na minha vida. Isso que eu estou pensando de fulano, de Beltrano, isso é uma coisa boa? Eu estou analisando direitinho? Eu estou fazendo direito? O que eu estou preferindo? A pessoa começa, eu estou desconfiando dele. Qual é o objetivo? Você vê que a influência espiritual daquela mulher, daquele espírito desencarnado, não é no sentido de destruir o lar dela. Ela não está querendo isso. Ela quer simplesmente que o homem ele entre num processo de rebelião. É isso que ela quer. Ela não está preocupada, não vou separar a mulher dele. Não, ela quer que ela fique junto, para que ela atormente o homem. Então, a pessoa, quando começa a analisar isso que ele está dizendo, disposição para o bem, poxa, eu quero dedicar minha vida para o bem. Então, você começa a olhar assim, chega no final do dia, ou mesmo durante o dia, você fala, poxa, isso que eu falei não foi uma coisa boa. A gente vai repetir isso, essas observações, porque isso não muda de repente. Então, é um processo. Nesse processo, a gente vai desenvolver, vai mudando a vibração gradativamente. Não vai ser na reunião que eu vou ficar assim, não, hoje eu estou lá no alto posto da vibração para nessa reunião. Não é bem assim. É uma coisa que vai ser gradativa e nesse processo de amadurecimento da minha alma. É assim que eu vejo. Então, ela vai fazendo esse trabalho, e isso é uma coisa contínua. Eu não posso ficar angustiado, falar, puxa, não sei. Não, eu não vou dar saltos, mas eu vou caminhar. Essa que é a ideia que a gente tem que ter. E ele... Então, colocando... Bom, nós vamos fazer o seguinte, que o nosso tempo já passou bastante. Nós vamos voltar a esse parágrafo aqui, que é muito bom. Principalmente, né? Esse final aí do parágrafo, Vanderlei. Que essa coisa que é bom, que a gente se sente, que a gente fica submisso, né? É legal voltar aí. Vamos trabalhar esse parágrafo todo, porque tem muita coisa aí. Então, a gente vai lendo aí, vai amadurecendo, né? E a semana que vem a gente volta nisso daí. Olha, isso aqui é uma bênção, né? Ele está colocando para a gente. Muito bom. Muito bom. De repente até acaba. O papel da mulher está aí, né? Como é que é? Até o papel da mulher, a importância da mulher num lar, está implícito nesse parágrafo. É isso aí. É isso mesmo. Muito bom. Hoje foi o Dia das Mulheres, com algumas exceções. Mas semana que vem vai ser o Dia dos Homens, com algumas exceções. Tá bom? Muitas, tem muito mais mulher do que homem. Olha só, é impressionante, né? As mulheres estão sempre à frente da gente. Eu acho que quando a gente
fala assim, no primeiro as damas, é porque realmente elas estão sempre na frente, né? É impressionante. Mas quando 12 elas, contra 4. agora, quando elas caem, é uma desgraça, né? Você vê que o tormento que esse espírito está fazendo com aquela pobre coitada é terrível, né? Mas é isso aí. Poxa, dá vontade de não parar, né? Vou fazer uma reunião contínua, 24 horas por dia. Puta, não dá, né? Tá bom. Muito legal, viu? Eu adoro esse estudo, adoro os comentários que vocês fazem. Cada um pega um pedaço, né, que a gente não percebe, vê. É muito legal, muito bom mesmo. Eu tinha vontade, meu objetivo é que a gente já estudou esse livro, né? Mas não tinha gravado todas as reuniões. Então, meu objetivo era voltar ao início e gravar até chegar no ponto que começou a gravar. Mas eu não resisto. Eu vou ter que fazer isso de novo até o fim, né? Acho que é legal. Acho que isso às vezes a Lucidalva falou, não falou, Lucidalva? Falou sim. De quê? De ir até o fim? É o fim de novo? Isso. Porque aí a gente entende novamente, porque como foi lido em pedaços e voltou, agora a gente reinicia até o final para a gente entender melhor. É isso aí. Nós iniciamos em 2020, né? Essa leitura, lá no Boa Nova. 2020 não é 19, não? Não, Foi 2020 Nós foi antes, no Boa Nova foi antes, né? foi 19. antes. É porque a Covid, a pandemia começou em. Eu acho que foi, Vera, você tem razão. Abril de 2019. Aí, viu? Abril de 2019 a gente começou. Já vai fazer daqui a pouco 1 ano que a gente começou a releitura, porque a gente começou a releitura no Dia dos Namorados do ano passado, 12 de junho. Ah, Vai fazer 1 ano já. é isso aí. Agora, a expectativa dos É nossos. isso mesmo. Foi João Emílio que leu, hein? Tenho aqui anotado. João Emílio que leu. Dia 12 A do 6. expectativa dos nossos benfeitores espirituais é que no final, no último capítulo, nós estejamos mais livres, né? Porque o livro é libertação, né? Não digo libertos totalmente, mas mais livres. Muito Vanderlei, legal. Oi. deixa eu fazer um comentário. A reunião foi ótima, sem dúvida, mas o meu comentário é sobre a mensagem do Boa Nova de hoje de manhã, Sim. do depoimento da Luzia. Me emocionou muito porque em todos os eventos que aconteceram comigo, a sensação de... não dá nem para falar. A sensação de amparo, né, de presença, é uma coisa muito, muito grande, porque durante um momento que eu caí do telhado, por exemplo, em momento algum eu me desesperei. E eu tinha na minha cabeça justamente isso, que era uma situação difícil em que eu tinha que enfrentar com equilíbrio, com segurança, porque era necessário passar por aquilo. Então, quando ela falou, eu me emocionei muito, porque todos os eventos que aconteceram comigo eram exatamente a mesma coisa. É como se eu estivesse no colo. Uma coisa muito forte. Então, aí, para completar a situação, quando o André falou da filha dele, pronto, acabou comigo, porque é justamente você ver a presença do filho, a atitude do filho, mostrando uma decisão importante, uma força, um amor. Aquilo, na verdade, é extremamente importante para nos fortalecer a continuar no caminho certo. Imagina, seu filho tem aquela postura. Aí você, com raiva, diz para ele, não tem que perdoar, não, tem que bater, tem que devolver. Olha o trabalho negativo que está sendo feito numa criança que, na verdade, veio te mostrar o caminho certo. Então, eu acho que a professora ligando para a mãe da menina, para a esposa dele, a mãe do garoto ligando. Olha só a rede de amor, de transformação que aquilo fez com uma atitude simples de uma criança. Né? Isso Então, aí.
Então, eu fiquei muito emocionado. Esse sábado, eu queria dizer até para vocês, assim, é de uma luz muito grande. É muito importante a gente aproveitar esses momentos de reflexão, de estudo. A gente sente o coração aquecer de uma maneira muito, 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 muito grande. Vanderlei, Oi. aproveitando aí a brecha que o Marcelo está dando, quando o André fez também o depoimento da menina, eu me vi lá no colégio também. Tantas situações, né, que a gente passa, como ele passou, e como você falou na reunião passada, né, das interferências espirituais negativas que invadem não só o lar, né, mas as escolas, e a gente percebe isso assim notoriamente, e é muito agradável, muito bom a gente ter o conhecimento doutrinário. Isso foi muito bom mesmo. De manhã foi muita emoção, né, Marcelo? Né, André? Tá bom. Eu posso dizer que caíram alguns ciscos no meu olho nesse sábado, né? Tem como não se emocionar, né? Vocês já sabem, né, que o homem não chora, cai cisco no olho, né? Eu estou tirando um caminhão de cisco aqui agora. É isso aí. Semana do aniversário do Marcelo também, né, Vanderlei? É isso aí. Bom, eu vou pedir para a Márcia Ventura, que está quietinha aí, né, fazer a nossa prece. Pode ser, Márcia? Acho que ela... Às vezes ela tem dificuldade de ligar o som. Então, se ela não ligar o microfone, eu vou pedir para outra que está quietinha aqui, que é a Ana Drummond. Pode ser, Ana? Não, a Márcia perdeu. Perdi a oportunidade, né, Márcia? A oportunidade é minha. Tá bom, Vanderlei, Tá bom. vou fazer assim. Eu estava em outra janela, eu fico aqui desesperada tentando entrar. Mas que bom, consegui. Muito bom, Márcia. Vamos lá, então, né? Elevar o nosso pensamento, nos unindo a esses amigos espirituais que nos assistem nesse momento, no nosso estudo, nos unindo a Jesus, o nosso mestre, irmão maior, e ao nosso Pai, Criador, né, que nos ampara em todos os momentos. Em agradecimento, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos concede todos os dias de nossa caminhada aqui na Terra ou no mundo espiritual, que nós possamos, Senhor, fazer jus a tanto amparo recebido. Envolve a cada um de nós aqui presentes, nessa rede de amor, nessa rede de estudo que nós formamos nos sábados à tarde, e que nós possamos, né, enviar aos nossos entes queridos, familiares, amigos, irmãos, né, de outras pátrias, que passam pela guerra, que passam por dificuldades, aqueles que se encontram em hospitais possam receber os fluidos mais benéficos, né, que foram trazidos aqui hoje pelos nossos amigos espirituais. Obrigado, Senhor, por tudo, mais uma vez. Em nome do nosso grupo, da Agremiação Isabel, eu agradeço essa oportunidade abençoada que o Senhor nos concede. Que assim seja, graças a Deus. Assim, pedimos a Jesus que nos ampare e dê a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá bom.